Não está. Só pôr aqui só a bateria no meu computador, que percebi que ele estava sem bateria. Faças isso. Então, vamos começar aqui o nosso webinar. Vamos... É o nosso primeiro do ano, não é? É o nosso primeiro do ano. E na realidade, bem-vindos a todos. Isto é um dos webinars que mais gostamos na realidade, de organizar, porque nós também fazemos os webinars uma versão um bocadinho egoísta, acho eu, que também são momentos que nós próprios tiramos para sintetizar alguns conhecimentos e olhar para estas mudanças. Então, este primeiro do ano, não é, que normalmente fazemos sempre sobre tendências, é um webinar que particularmente gostamos de partilhar com vocês, porque também para nós ajuda-nos a refletir e a perceber o que é que o ano 2023 nos traz, não é? Que desafios é que nos traz. E já seguindo um bocadinho a lógica do ano passado, vamos falar destas tendências, mas olhando para a experiência de cliente e para a experiência de colaborador. Mas certamente vocês querem saber quem é que nós somos, não é? Ricardo, queres te apresentar? Podes começar e depois a seguir chute para mim. Então, boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Lamy, sou responsável pela ISO em Portugal, e só para dar um alerta de como as tendências têm influência na forma como nós nos relacionamos e trabalhamos, deixo-vos já o alerta que o meu computador é pré-pandemia e por via disso tem uma questão que é irritantíssima nesta altura, que tem a câmara em baixo à esquerda, o que faz que eu nunca esteja a olhar para ninguém. Se vocês olharem para mim, eu estou sempre a olhar para outro sítio qualquer. Eu estou a olhar para o ecrã direito, mas a câmara está em baixo à esquerda. Até só um pequeno pormenor, mas é ver como as tendências mudaram a forma como nós trabalhamos e nós não estávamos à espera disto antes da pandemia e agora passamos a vida em frente ao computador a falar à câmara. É isso, Susana. Eu sou Susana, venho-vos falar um bocadinho com esta perspectiva, trazer-vos sempre a perspectiva do Employee Experience, que é uma das áreas que alguns, vejo aqui no chat alguns dos nossos clientes que sabem que é uma das áreas que mais me apaixona, e tenho um computador pré-pandemia, mas com a câmara normal. E apresentamos a ISO, Ricardo. Quem é que nós somos enquanto ISO, não é? Já nos falámos de nós. Muito rapidamente, para quem não nos conhece, porque temos felizmente sempre pessoas novas a assistir aos nossos webinars e queremos dar um bocadinho desta noção do que é que nós somos. A ISO é uma consultora especializada em experiência de cliente e experiência de colaborador, de origem espanhola, tem nesta altura mais de 25 anos no mercado e oferece os serviços de uma forma eventualmente um bocadinho distinta da maioria dos players do setor, ou seja, temos uma capacidade muito forte em termos analíticos e depois usamos essa valência para desenhar projetos de consultoria e redesenhar e desenhar experiências e fazemos-lo cada vez mais em torno da tecnologia que nos está a permitir dar avanços formidáveis em termos da forma como nós gerimos a experiência. Isto é a ISO em termos de consultoria. Se passares para o próximo, Susana, só para vos dar uma ideia do que é a recorrência de projetos que nós temos, isto é a nível internacional. Este slide apenas para vos dar uma ideia que gerimos mais de 300 projetos, implementamos mais de 300 projetos por ano, o que dá uma ideia de um benchmark enorme, de uma capacidade de trazer experiências de outros países, de outros mercados e de vários setores para o mercado português. Estamos neste momento em 18 mercados a nível internacional, somos mais de 700 pessoas a trabalhar nesta área. E em Portugal, que é o último slide para falar sobre a ISO, temos como principais clientes estes que estão aqui. Portanto, como podem ver, são tipicamente as grandes companhias que começaram a apostar nesta área, sobretudo na área de Customer Experience, quando nós chegámos ao mercado há 5 anos atrás. Agora vamos começando a ter a Employee Experience em muita força, a ter a mesma atração que tivemos há 5 anos atrás com o Customer Experience, mas continuam a ser as grandes companhias a apostar forte nestas áreas. Por via disso, a nossa estratégia foi sempre ir apontar aos grandes setores e às grandes companhias. Nesta altura estamos a fazer o que nós chamamos de democratização da experiência e passar um bocadinho para alargamento de horizontes para outras empresas e servir outros mercados também.
Portanto, só para dar uma ideia do que é ISO, não é essa a ideia deste webinar. Mas também dá-nos um bocadinho um contexto, não é? E perceber um bocadinho que estamos junto dos clientes nestas áreas, quer de Customer Experience, quer de Employee. Portanto, temos sentido um bocadinho, sentimos as dores, quer do mercado internacional pela ISO internacional, quer do mercado português, por estarmos muito próximos dos nossos clientes. Mas vocês vieram aqui essencialmente para o webinar, e então vamos dar aqui um bocadinho um overview do que pretendemos falar nesta hora e meia. Não se preocupem com o tempo, este webinar está a ser gravado. Se tiverem que sair a meio, depois irão receber o vídeo completo, mas prevemos que este webinar tenha cerca de uma hora e meia, depende também depois das vossas perguntas e da vossa participação. O primeiro momento, vamos falar um bocadinho aqui da linguagem das tendências, o que é isto das tendências, enquadrarmos um bocadinho no que é isto das tendências. Depois vamos falar de 4 tendências que selecionámos que têm elevado impacto nas experiências, portanto, como é que estas 4 tendências que 2023 nos traz, como é que elas estão a impactar as experiências. Depois vamos apresentar um toolkit que preparámos para vocês para conseguirem tangibilizar aquilo que foi falado e as tendências que foram apresentadas durante o workshop, e guardaremos para o fim um momento de Q&A. Claro que e nós gostamos apesar disto ser um canal em que somos nós essencialmente a falar, nós gostamos muito da vossa participação e gostamos muito que façam perguntas. Portanto, apesar de nós termos o Q&A no fim, tem sempre aqui o chat, tem mesmo o espaço do webinar de Q&A. Façam as vossas questões e nós vamos gerindo se as podemos colocar no momento oportuno do nosso webinar, se guardamos espaços no fim para falar sobre a vossa pergunta, mas interajam, nós temos aqui o chat, e acho que isso também é uma das coisas interessantes deste webinar, é trazer a vossa visão, trazer a vossa experiência e trazer as vossas questões, porque muitos de vocês estão a implementar, estão com desafios reais de trabalhar a experiência de cliente, trabalhar a experiência de colaborador nas vossas organizações, e é um bocadinho dessa partilha que também todos nós crescemos e todos nós conseguimos melhorar e partilhar esse conhecimento. Portanto, estejam à vontade para pôr as vossas questões, as vossas dúvidas, os vossos pensamentos. Então, sem mais demoras, gostaria então de pedir que peguem nos vossos telemóveis e façam aqui o scan do QR Code ou metam o código no Menti. Nós fizemos acredito que muitos de vocês já usaram esta plataforma, e a pergunta que vos fazemos é: que desafios nos coloca 2023 na gestão da experiência? Ou seja, escrevam alguns dos desafios que vocês sentem, que vocês anteveem aqui na gestão da experiência, para podermos partilhar e ouvir um bocadinho do vosso lado o que é que são estes desafios. Então vou esperar um bocadinho. Se tiverem alguma dúvida também podem usar aqui o chat para... Eu vou aqui... Sim, mas não se preocupem em elaborar muito, ponham mais palavras-chave ou áreas onde achem como, porque depois o que isto vai dar é quase como se fosse não uma nuvem de palavras, mas uma elencagem de palavras, e portanto a questão é perceber o que é que está nas vossas cabeças, de que forma é que antecipam este ano, e o que é que pensam que vai infectar a gestão da experiência. Então vamos aqui esperar. Nada de científico, a questão é gerarmos aqui uma primeira interação e percebemos de que forma é que isto está nas vossas cabeças e nas vossas empresas. Já estão aqui a chegar alguns conteúdos, vou esperar só um bocadinho. Ok, já estão a chegar. Não os vou ainda influenciar, vou deixar um bocadinho correr. Deixar ainda um bocadinho correr, já estão a chegar mais. Porque no final nós também vamos perceber um bocadinho que há aqui desafios comuns e que não estamos sozinhos, não é? Que isso também é uma coisa importante de percebermos. Então vou aqui já, quando já chegar aqui alguns, eu vou passar aqui a apresentar. Passar aqui para o outro computador. Então, desculpem, isto aqui com 2 ecrãs às vezes não é fácil.
Já vem. Já bem, aqui. Então como é que eu faço isto? Sim, exato. Não precisas fazer mais. Sim. Então, vamos aqui ver aqui alguns dos vossos comentários. Então, que desafios é que vocês antevêem que 2023 vos traga na gestão da experiência? Fidelizar, ou seja, acredito que hajam desafios de fidelização dos próprios clientes, não é? Um tema bastante comum. Outro desafio também interessante. Esse acho interessantíssimo. Por onde começar poderia caracterizar o mercado português como um todo. É a coisa que mais vemos no mercado português, é a indecisão e a questão da avaliação do que pode ser um roadmap de gestão da experiência, não sabendo por onde começar e o que é que se há de fazer. Por acaso tem piada. Modelo híbrido, ou seja, provavelmente aqui vimos experiência de colaborador, como é que eu giro a experiência do meu colaborador no modelo híbrido. Os clientes mais exigentes, isto que vem a bater numa tendência que vem sendo presente. Não, mas isto não é spoiler porque é para trás. É uma das tendências que nós falámos o ano passado, ou há 2 anos, desta tendência do cliente ser extremamente exigente e de como é que nós agora temos clientes muito mais empoderados a exigirem melhores experiências e saber que têm direito a melhores experiências, conhecer a nossa audiência, o nosso target. Sempre fundamental, sim. Muita informação e não sei por onde começar, vem aqui ao não sei por onde começar, estás a dizer, Ricardo, caracterização do mercado português, a digitalização dos processos, aqui muito se calhar como é que também pode ser, acredito que venha de uma experiência mais muito de recursos humanos, que há muitos destes processos que estão a passar também para a transformação digital e que 2023 traz estes desafios muito para os recursos humanos, diferenciação num contexto em que essa diferenciação muda quase ao segundo. Este é um spoiler que vamos abordar aqui no nosso webinar. Estabilização da experiência de trabalho remoto, portanto já vimos aqui o híbrido, o trabalho remoto e a experiência de colaborador, dificuldade da medição, a customização, a diferenciação, tudo isso são questões que é bom ver o alinhamento em termos de expectativas e de preocupações, porque nós sentimos isto quando falamos com a maioria dos nossos clientes. A questão hoje em dia está em como ter um roadmap de gestão da estratégia, em que nós possamos ir bater contra estas expectativas e de que forma é que as vamos resolver, porque cada vez mais, como está aqui no vi, tudo isto muda e parece que cada vez que estamos a resolver alguma coisa temos que começar a fazer tudo outra vez, porque não há aqueles tempos de mortes para ir vendo se as coisas resultam. Portanto, é alteração em cima de alteração, diferenciação constante, inovação constante, isso cada vez mais está a galopar nestes últimos anos. Portanto, isso tem sido cada vez mais premente e evidente também. Claro. Aqui o garantir orçamento, que também vem muitas vezes o garantir orçamento que vem da parte de medir. Quando eu começo a medir, quando eu começo a provar os meus modelos económicos da experiência, eu começo a garantir o meu orçamento, formar as equipas, atrair talento, trabalho remoto outra vez. Portanto, estes são um bocadinho os desafios só para também sentirmos do vosso lado quais é que são os desafios que vocês veem e sentirmos enquanto audiência os desafios que... Também, sim. Senão ficamos a falar disso. Sim, vamos passar agora. Vamos passar agora, então. Sim, mas obrigado pela participação, que é exatamente isto que era o objetivo. Força. Então, e um bocadinho falando do que... Só retirar aqui, desculpem aqui, só tal, 2 ecrãs. Falando aqui um bocadinho das tendências, e acho que este é um ponto muito importante e que faz um bocadinho a ponte com aquilo que vocês nos mostraram também, que é este preparar para o futuro, não é? O que é isto das tendências? E nós trouxemos esta citação do Bruce Temkin, o head da Qualtrics, que nos fala que preparar-se para o futuro tem a ver com, em vez de nós estarmos a recriar o passado, nós estamos quase a antever e a criar o próprio futuro e adaptando, estando muito mais aqui a ter uma visão
duas visões. Em vez de nós estarmos só a olhar para o passado, temos que estar muito mais no presente e a perceber o presente e o momento presente e onde é que nós estamos, e a antever o futuro, ou seja, a cada vez mais a ter ferramentas que nos permitam ir medindo se nós no presente estamos de acordo com aquilo que nós antevíamos que ia ser o futuro. E portanto aí nós vamos ter que nos preparar muito mais para adaptar, para testar, para ter metodologias mais ágeis, para inovar, que nos permita no presente ir percebendo, estou a ir de acordo com este cenário que eu planeei e antevi? Ok, estou a ir de acordo com este cenário que eu planeei e antevi, estou a ir de acordo, então é que em vez de eu se calhar olhar tanto para o passado, eu começo a olhar mais para o futuro, e essa é uma das exigências que a nossa era agora nos propõe. E a mim pessoalmente, quando começamos a falar de tendências, surge-me sempre esta imagem, não é? Quase esta dúvida de parece que estamos a sacar de uma bola de cristal e a tentar fazer aqui um bocadinho uma adivinhação, mas as tendências, e é esse um bocadinho aqui este primeiro capítulo que queríamos falar com vocês, não é uma arte de adivinhação, existem várias metodologias, várias disciplinas que trabalham este antecipar de cenários, este pensamento de futuro que se chama em inglês Future Thinking, a disciplina em português é chamada perspectiva estratégica, e existem empresas profissionais especializados nessa área, e é um tema super interessante. Não vamos ocupar muito tempo do webinar nesta área, mas é importante nós olharmos e percebermos um bocadinho o que é isto das tendências e como é que estão estruturadas as tendências. Então, para vos dar um bocadinho do enquadramento, vamos olhar para o ecossistema das tendências e criar-lhe um framework. Então, a primeira noção que nós devemos ter, nós temos que olhar se calhar para estas tendências, para o ecossistema das tendências, como se fosse uma espécie de uma matriosca ou de uma cebola que tem várias camadas, e começar a olhar para essas várias camadas. Então, na primeira camada nós temos o que são chamadas as megatrends, e são tendências, são mais do que tendências, mas que são grandes forças que mudam todo à escala, que tem um impacto à escala global, tem impacto em toda a gente, e são tendências muito fortes. Deixem-me cá mostrar, por exemplo, para isto é para também dar-vos algumas referências, quem tiver mais interesse pode explorar, mas por exemplo este Futures Fit mostra-nos que, por exemplo, as megatrends em 2023 passam por Growing Wellbeing Challenges a nível das pessoas, a nível de poderes, fala-nos da democracia, ecossistemas, ou seja, são aqui megatrends que vão influenciar todo 2023 e que nós temos que estar atentos, porque estão a influenciar a nível de toda a gente, todo o globo, e por isso influenciam-nos o nosso negócio e influenciam-nos também a forma como os nossos clientes estão a viver. Então, numa camada mais abaixo, e é um bocadinho uma segunda camada, que é onde vamos estar aqui a falar, são então as tendências que têm aqui um impacto um bocadinho menor que as megatrends, até uma escala menor que as megatrends, e que tendem a afetar determinados setores, determinadas áreas da sociedade, e com o impacto não tão forte como as megatrends, e é destas que nós vamos falar. E depois, a um nível mais baixo, temos o que são os sinais, são manifestações de tendências que vêm a existir e que nós começamos a ver padrões e a criar estes padrões que nos permitem depois compreender uma tendência. Alguns desses sinais vão cair, outros desses sinais vão se tornando mais fortes e vão se tornando tendências. Então temos que começar a olhar para a nossa realidade e até podermos olhar para as empresas que não é de todo o campo da ISO, mas para empresas que trabalham estas tendências, que têm estes estudos, e que vamos começar a olhar e à procura de como é que estes megatrends
tendências, sinais estão a influenciar o nosso negócio e estão a influenciar o nosso futuro e como é que nos conseguimos preparar com este framework, preparar para lidar com o futuro. Claro que há duas coisas que também são importantes, que vocês de certeza curiosos já olharam aqui para o meu ecrã e já viram aqui o cisne negro e o rinoceronte cinzento. O que é que isto significa? São dois elementos que também são importantes de ter em consideração e começar a analisar, que têm a ver, os cisnes negros são eventos que nós não estávamos à espera, momentâneos, que de repente alteram o curso quase do mundo, do nosso negócio, do nosso país, e os cisnes negros são momentos muito específicos. Imaginem, a guerra da Ucrânia, se calhar a guerra da Ucrânia até conseguiria ser um rinoceronte, um ataque às Torres Gêmeas, são quase coisas que acontecem de repente, ninguém estaria a prever e que de repente alteram um bocadinho o rumo do planeta, da nossa cultura. Os rinocerontes cinzentos são eventos que já lá estavam e que nós não fomos dando importância e alteram a nossa forma de estar. Há muitos estudiosos que defendem que, por exemplo, o Covid poderia ser considerado um rinoceronte cinzento, porque já há 1 ano ou 2 que se poderia ter antevido e perceber que isto poderia alterar a forma como nós estamos a trabalhar, como as nossas empresas estão a trabalhar. A própria guerra da Ucrânia pode ser considerada um rinoceronte, já se poderia estar à espera geopoliticamente que isso acontecesse. Portanto, começarmos isto. O que é que isto nos traz? Traz-nos aqui uma linguagem, um framework que vos ajuda a prever ou antever ou preparar as vossas organizações para o futuro. Mas não é de tendências que nós queremos falar neste webinar, nós queremos falar como é que estas tendências podem afetar e levar um bocadinho a refletir com vocês como é que estas tendências vão afetar a nossa experiência de colaborador e a nossa experiência de cliente. Então, e só trazendo-nos mais aqui um esquema, estes dois senhores, que eu não sei pronunciar muito bem o nome, mas que são referências aqui no Future Thinking, trouxeram há 10 anos um framework que procurava defender que o futuro tem que ser antecipado. Eu tenho que conseguir antecipar o futuro. E eu antecipo o futuro, percebo como é que o futuro vai ser, eu inovo e crio soluções para, no momento do presente, eu estar a conseguir responder às necessidades do meu cliente. Portanto, como vos disse, nós há alturas em que estamos a estar no presente, mas para eu estar no presente e conseguir responder às necessidades do presente, anteriormente, eu tive que antecipar essas necessidades, eu tive que trabalhar esses vários cenários, hipóteses de inovação, para quando chegar o momento presente, eu estou lá, eu inovei e eu tinha soluções para as necessidades do momento presente. E depois eu comunico, eu trabalho essas soluções e novamente eu volto a preparar-me, antecipando o futuro, inovando, criando soluções para a altura do presente e depois comunicando essas soluções. Não sei se fui clara, mas a ideia é, para a experiência de cliente, e fazendo aqui um bocadinho a ponto para a experiência de cliente, vocês percebem que na gestão da experiência do cliente nós vamos ter que usar este framework, experiência de cliente ou experiência de colaborador, vamos ter que olhar para este framework e perceber o que é que vai ser o futuro do meu cliente ou do meu colaborador. Quais é que vão ser as necessidades que ele vai ter daqui a 1 ano? Qual é que é as necessidades que ele vai ter daqui a 6 meses? O que é que vai ser o meu futuro? E como é que eu agora consigo antecipar esse futuro, consigo criar soluções e ofertas para estar preparado para, no momento em que essas necessidades surgem, eu consigo ter a solução e consigo entregar essa solução e essa experiência, quer ao meu cliente, quer ao meu colaborador. E passando um bocadinho, agora, já fizemos aqui um enquadramento sobre um bocadinho o que é que são as tendências, megatrends, depois no final podemos, se tiverem dúvidas, falar um bocadinho, explorar um bocadinho mais. Passamos então a apresentar aqui o nosso Food for Thought, os nossos 4 pontos selecionados das tendências que influenciam a experiência de cliente e de colaborador. Ricardo, passo-te a bola aqui para a primeira ideia. A primeira tendência que vamos estar a discutir e a apresentar-vos surge aqui um bocadinho como uma forma de provocação, mas ela está de facto a acontecer. Quando nós dizemos aqui que a experiência de colaborador e a experiência de cliente estão mortos,
O que nós estamos a dizer é que a forma como se está a olhar e a trabalhar nesta área, de uma forma isolada para estas duas experiências, está a chegar ao seu limite. Nós estamos a ver isto a acontecer em mercados mais desenvolvidos, estamos a ver isto em setores como a banca e a saúde a nível internacional. Não estamos ainda a ver isto em Portugal, mas curiosamente estamos já a ver, como a Susana dizia há pouco, os primeiros sinais que isto está a acontecer. Portanto, aquela questão que existia até agora a nível internacional e mesmo a nível de Portugal, que eu vou começar a trabalhar por Customer Experience ou vou começar a trabalhar por Employee Experience, o que nós estamos a ver é que isto está a ser acelerado a uma determinada forma em que nós estamos a ver a criação de uma nova categoria que se chama XM e que é a gestão da experiência como um todo, e como gestão da experiência nós trabalhamos de uma forma holística na gestão da experiência, englobando todas as formas de experiência. E todas as formas de experiência incluem mais do que apenas Customer e Employee, mas apenas para dar esta primeira provocação, deixar-vos esta noção que isto já está a acontecer, isto é mais do que uma tendência, é uma realidade nos dias de hoje. A questão de ser uma tendência em Portugal vai ser comprovada à frente, espero eu conseguir comprovar que já é uma realidade em outros mercados. Se conseguires passar, Susana. Eu tentei ilustrar isto com uma imagem, com duas neste caso, espero que tenha sido feliz em termos de passar a imagem, mas claramente o que eu estou aqui a dizer é que o que nós estamos a fazer hoje em dia é a imagem da esquerda, a trabalhar isoladamente para criar uma sobremesa com vários componentes, quando o que deveríamos estar a fazer era trabalhar em conjunto com as várias formas de gerir a experiência para ter uma experiência comum. Aquela ideia do senso comum que nós vimos tendo relativamente há um tempo já considerável, pelo menos eu desde que comecei a trabalhar nesta área, que sempre nos vamos confrontando com esta questão do senso comum de que a gestão da experiência do colaborador impacta a gestão do cliente, é hoje em dia possível de medir e é possível de correlacionar. E isto leva a com que cada vez mais e de uma forma mais acelerada as empresas queiram trabalhar desta forma. Portanto, a gestão da experiência é uma questão que, em termos tecnológicos, se veio cada vez mais a aprofundar e é uma realidade. E quando nós estamos a falar de clientes como os que nós estamos a gerir aqui em Portugal, estamos a falar de centenas de milhares de clientes, de milhões de clientes. Portanto, não é possível gerir isso sem ter tecnologia e, da mesma forma, dezenas ou centenas de milhares de colaboradores da mesma forma. Portanto, o que nós queremos é perceber de que forma é que nós podemos gerir isto de uma forma holística e de que forma é que uma tem impacto na outra e, por via disso, impacto no negócio. Eu diria que, por alguma razão, se passares senhores como este, são de alguma forma visionários, esta frase que sempre me fez muito sentido, cada vez tem mais sentido. E é isso que nós estamos a ver hoje em dia acontecer. Nós temos clientes que já estão neste momento cá em Portugal a começar a explorar porque é que nós não trabalhamos Employee e Customer. Nós também sabemos que temos clientes que, depois de nos fazerem determinados pedidos, RFPs, RFIs e por aí fora, chegam à conclusão que não estão tão preparados para trabalhar da forma como nós estamos. Nós sabemos que é um caminho, de maturidade do mercado, mas o que nós queremos é passar para esse mercado também. Nós sabemos que estamos desde o início numa lógica de evangelização em termos de conceitos que podem ser às vezes um bocadinho à frente na forma de trabalhar, porque embora todos nós, os que estamos aqui neste webinar e muitos com quem vamos falando, tenhamos estas preocupações, outra coisa é, sim senhora, mas eu se calhar não estou preparado enquanto empresa para fazer isto acontecer já. Portanto, eu tenho que trabalhar mais em determinadas áreas, aquela questão de quando começar, por onde começar, é cada vez mais premente. A questão é, se não começarem, nunca mais saem de onde estão, e hoje em dia começar é provavelmente começar de uma forma holística para ir apresentando resultados. Podes passar, Susana? E aqui, para começarem a ver que isto faz sentido e que gera resultados, trouxemos este estudo, que é um estudo conjunto da Forbes e da Salesforce, onde eles tentam demonstrar que aquelas empresas, podem ver aqui no eixo horizontal temos employee, os que apostam em employee, no eixo vertical temos customer, e portanto todos aqueles pontos são incidência de NPS e resultados de negócio, e aqui tenta-se demonstrar que
as empresas que apostam conjuntamente em employee e em customer são as que têm melhor resultado. E não é só melhores resultados, como se comprova aqui, chegam a ter mais do dobro do crescimento anual numa lógica de 3 anos, e isso faz provar que aquela questão que também veio nas vossas preocupações, como é que eu consigo budget, a questão também passa um bocadinho por aqui. Nós conseguimos, neste momento, como a Susana também falou, demonstrar, através do que nós chamamos dos economics da experiência, de que forma é que eu ligo a gestão da experiência aos economics e aos KPIs da própria empresa. Trata-se, a seguir a isso, de usar isso como leverage junto das administrações para eu poder dizer que eu preciso de investir X em employee ou em customer ou em XM, e eu tenho, como se costuma dizer, as costas quentes para poder fazer este pedido à administração, porque eu consigo entregar resultados sobre isto. Não é? E esta é uma questão que hoje em dia se consegue comprovar e que se deve conseguir comprovar. Se passares ao slide seguinte, nós fizemos um zoom ao que é o quadrante superior direito, portanto, aquelas empresas que têm os melhores resultados por gerirem em conjunto employee e customer, e começamos a ver algumas questões engraçadas. Primeiro, o que seria de esperar, nas empresas que estão aqui presentes, encontramos o que nós já chamamos, imaginem, os clássicos da Customer e da Employee. Portanto, encontramos aqui as Apples, encontramos as Netflix, encontramos as Amazons, são os grandes referentes nestas áreas, como outros que existem. Mas, se olharem com mais atenção, conseguem ver algumas coisas que para nós podem não ser tão evidentes ao início. Ou seja, quando eu olho para ali, mais para cima para o quadrante, e vejo empresas completamente direcionadas a produto, como são a Dole, que são as bananas, se bem me sei, e o Colgate Palmolive, nós estamos a falar de empresas direcionadas a produto. Provavelmente não seriam aquelas que nós estaríamos à espera de encontrar aqui. Vemos inúmeras empresas da área automóvel, curiosamente também, todas elas europeias. Portanto, nós temos que perceber aqui o que é que estas tendências nos estão a querer dizer, e uma reflexão interessante que podemos fazer aqui é, por via desta multiplicidade de empresas, de marcas, e que nós inferimos que são as formas de funcionar, nós podemos ver a abrangência do que é a gestão da experiência nas suas várias vertentes. Então, nós podemos ver empresas em que a gestão da experiência se faz através da força da marca, podemos ver empresas em que a gestão da experiência se faz através do desenvolvimento de produto, e podemos ver empresas em que se faz essa gestão da experiência no desenho de cada uma das interações que, como empresas de serviços, querem entregar aos clientes. Portanto, aqui a questão, nós podemos perceber que a abrangência da gestão da experiência é muito mais do que apenas customer, do que apenas employee, ou que mesmo da junção das duas. A gestão da experiência através do potencial da marca, do poder da marca, ou da questão do desenvolvimento de produto é igualmente importante. Portanto, a questão é poder perceber, mais uma vez, trabalhar de forma holística é o que gera os melhores resultados, mas também sabemos que se tem que começar por algum lado. E, portanto, a questão aqui em Portugal, claramente, começou por ser gerir a gestão da experiência do cliente. Estamos agora a assistir a um boom fortíssimo da gestão da experiência do colaborador, e queremos que vamos seguir a tendência dos outros mercados que já estão um bocadinho à frente nesta gestão. Susana? Isto tem a ver com, a Susana também já falou nisto, uma tendência que já vem de antes, que é a cada vez a cada vez crescente exigência das pessoas, e aqui tanto a nível do seu posicionamento como clientes perante outras empresas, como cada vez mais como colaboradores das próprias empresas. Isto foi potenciado e exponenciado pela pandemia, mas também a nível dos clientes por uma cada vez maior standardização das ofertas, onde os serviços são praticamente todos iguais, os produtos são praticamente todos iguais, e onde a diferenciação pela positiva se faz através da gestão da experiência muito hoje em dia. Portanto, é curioso começar a olhar para essa forma de gerir a experiência e perceber que nós, ISO, na forma como nós nos posicionamos no mercado, podes passar, Susana, e pelo nosso próprio framework de trabalho, isso era o que nós já tínhamos dentro da nossa forma de funcionar desde há muito. Este framework da ISO, eu diria que tem, à vontade, 6, 7 anos, para mais, e a questão para nós sempre foi muito premente. Para nós sempre o cliente está no centro da nossa preocupação, e aqui entendemos cliente tanto como cliente no sentido lato, como cliente interno no sentido do colaborador,
trabalhamos da mesma forma, mas sempre com uma grande atenção ao que é a força da marca, ao que é a força do desenvolvimento de produto e ao que é cada uma das interações quando estamos a falar pelo lado dos serviços. Portanto, é curioso perceber que isto agora se está a tornar uma realidade que já vem, como eu costumo dizer agora, numa lógica de inbound. Já não somos nós, ISO, quem temos que passar sempre esta lógica do framework quando estamos a falar com clientes, já são os próprios clientes que nos colocam estas questões. Isso faz-nos crer que a tal evangelização no mercado está a fazer sentido. Por isso, nós dizemos que, nesta altura, estamos a trabalhar, podes passar, Susana, no que é uma lógica... não faltava este, exatamente. Isto é evidência, podes pôr. Estava quase a saltar este slide. Isto é uma dupla evidência. Primeiro, que em termos de tecnologia, a tecnologia nos dá a capacidade de dar saltos em frente que de outra forma nós não conseguiríamos fazer ou muito dificilmente conseguiríamos fazer, e que por via disso nos consegue também provar aquilo que eu dizia há pouco, que era aquela noção do senso comum que nós tínhamos, que a Employee Experience impacta a Customer Experience. Neste caso, o Qualtrics, que é uma das plataformas líderes a nível mundial da gestão da experiência, desenvolveu nos últimos 2 meses, 3 meses, o que eles chamam de Cross-XM. O Cross-XM é a capacidade analítica de ligar a gestão da experiência de colaborador com a gestão da experiência de cliente e ver de que forma é que uma impacta a outra e de que as duas impactam o negócio. Portanto, o que nós conseguimos passar a fazer através da tecnologia é poder perceber, por exemplo, isto é só um exemplo, numa matriz como esta, que a redenção de pontos na questão dos programas de fidelização nesta determinada marca, que eu aqui nem sei o que é, impacta tanto a experiência de marca como a satisfação do cliente. E, portanto, nós conseguimos perceber o que é que temos que trabalhar versus o que é que podemos negligenciar porque não tem tanto impacto na gestão da nossa experiência. E por via disso nós estamos a trabalhar a 2 níveis, a perceber o que é que te impacta a Customer Experience, o que é que te impacta a Employee Experience e de que forma é que as duas juntas podem influenciar o negócio. Isto por exemplo, é uma feature que nas plataformas Qualtrics vai ser, durante este ano de 2023, vai ser muito potenciada, precisamente porque está cada vez mais a existir no mercado clientes com licenças de Customer e de Employee que estão a trabalhar ativamente em cima dos dois drivers e que querem fazer com que isso seja uma realidade cada vez mais forte dentro das empresas. Não é? Por isso eu dizia que, por via disto, nós trabalhamos numa lógica nós chamamos Hyper Experience, ou seja, a lógica de temos que olhar para a gestão da experiência de uma forma integral e holística e temos que perceber de que forma é que isso nos vai fazer desenhar melhores experiências que, através dos nossos colaboradores, impactem os clientes e, por via disso, os resultados do negócio. Eu paro aqui esta primeira tendência, passo à Susana. Sim, não sei se alguém tem algum comentário antes de nós avançarmos. Acho que... Então, ficamos à espera no próximo. Seguimos e se tiverem algum comentário, podem usar o chat, participem porque é muito interessante ter o vosso feedback, que também alimenta a nossa conversa. Então, o segundo ponto é um ponto que vocês vão pensar, então, mas isto já não estava mais que feito? Então isto já não... Falar em empresas customer-centric, human-centered, isto já não é uma coisa que já andamos a falar isto desde 2010, 2008. Então aqui o interessante é que temos que voltar a falar de pessoas e voltar a este essencial, não é? Das empresas serem customer-centric, mas aqui customer client-centric, mas aqui há uma coisa interessante que vos queria trazer, ou aqui um food for thought que vos queria trazer, é que o que nós sentimos e esta tendência passa por perceber que, principalmente em customer, e está a estabelecer o seu caminho em employee, nós não encontramos nenhuma empresa que não diga que é customer-centric neste momento.
todas as empresas já têm o vocabulário, já têm o discurso e já dizem nós somos customer-centric. Agora, a tendência e o que nós temos que trazer é como é que se passa deste discurso que já está assente a nível de customer e que já está a começar a ficar assente a nível de client, como é que nós tangibilizamos esse discurso e o deixamos de ser um discurso que está na teoria para passar a ser um discurso que está na prática. E é aqui esta tendência e este desafio que 2023 nos traz, é passar do discurso, até agora foi uma construção do discurso, uma construção da linguagem, quase uma evangelização destas metodologias, e agora é exigido que se comece a trazer para a prática, que se comece a implementar soluções que realmente coloquem as organizações a ser customer-centric, a ser employee-centric. E então é aqui que temos este ponto. Este ponto para humanizar as experiências, para criar ações que realmente criem relação com os clientes. Então aí nós propomos que se traga a metodologia do design, ou seja, que traga-se o pensamento que os designers têm de não só compreender os utilizadores, compreender os colaboradores e com essa compreensão das necessidades, com a compreensão de outras soluções do mercado, conseguirem propor soluções concretas para dar realmente iniciativas que tornem as nossas organizações mais customer-centric. E mais customer-centric para quê? Para criar esta relação, para criar realmente serviços que sejam memoráveis, serviços que sejam realmente diferentes. E, portanto, vamos começar a trazer algumas das ferramentas de Human-Centered Designer para as nossas organizações. Então, trago-vos aqui algum dos 4 pilares que podem ser interessantes nós refletirmos e trazermos para começar a trazer estas ações concretas, não é? Então, uma delas é a obsessão pelas pessoas, ou seja, este pensamento, este mindset de designer, de Human-Centered Designer, diz-nos que nós temos que perceber para quem é que nós estamos a trabalhar, nós temos que perceber as necessidades, perceber as expectativas e depois conseguir trazer essa compreensão e implementar decisões e conseguir implementar novas soluções. Claro que isto traz um desafio, que as organizações já têm sentido e que têm que conseguir ultrapassar. E esse desafio é manter esta curiosidade sobre as nossas pessoas, sobre os nossos clientes, sempre ativada ao longo do tempo. Porque em fases iniciais, esta curiosidade, esta ligação aos clientes, se calhar nos inícios de processos, esta obsessão pelas pessoas, pelos clientes, é muito clara, não é? Nós quando abrimos um negócio, quando criamos uma área nova, nós muitas vezes criamos-la porque até detectamos uma oportunidade no mercado, porque até vimos alguma coisa que nós queremos, que há ali um nicho de mercado, há uma necessidade que não está coberta, mas depois com a otimização da nossa empresa, com a otimização do nosso negócio, vem muitas vezes um distanciamento dos nossos clientes e vem um distanciamento dessas pessoas. Portanto, o desafio é olharmos para as nossas organizações e perceber como é que nós vamos deixar esta curiosidade, esta obsessão pelas pessoas ativa ao longo do tempo. Outro dos pilares tem a ver com a cocriação e envolver os destinatários dos nossos produtos e dos nossos serviços numa base contínua, bem como outros stakeholders que vão tornar as nossas soluções tangíveis. E aqui nós temos um desafio e este desafio que as nossas organizações têm que ultrapassar é saber em que momento e qual é o momento em que se deve envolver as pessoas, em que momento é que nós não vamos chamar os nossos clientes ou os nossos colaboradores para estar envolvidos em 100% do processo, senão os nossos clientes passam a ser nossos colaboradores. Ou seja, o que nós temos que fazer é saber em que momentos do processo é que os temos que envolver para conseguir criar momentos de cocriação. E essa é a barreira que agora temos que ultrapassar.
Outro pilar que também é importante é ser capazes de pivotar, e todos vocês já ouviram falar disto, não é? Um bocadinho antever o futuro, eu estou a começar com uma solução, eu percebi as necessidades do meu cliente e eu tenho que mudar o meu rumo, eu tenho que integrar o feedback dos meus clientes nas minhas soluções, mas isto traz outro desafio, e é este desafio que é, eu tenho que ir alterando e ser capaz de pivotar, alterando os meus serviços, alterando as minhas ofertas, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma direção, porque se eu vou sempre alterando a minha oferta aos meus serviços de acordo com o feedback que vou recebendo, mas sem uma direção estratégica de para onde é que eu vou, eu acabo por não chegar a lado nenhum, porque estou sempre a ir para a direita, a ir para a esquerda, a ir para a direita, a ir para a esquerda, sem ter o meu farol, sem ter a minha meta. Portanto, criar este equilíbrio entre eu alterar as minhas soluções, eu ouvir, eu integrar o feedback dos meus clientes, mas caminhar numa direção estratégica clara. E o outro pilar, que é também interessante, tem a ver com o fazer acontecer. Eu não me chega só ter ideias, ter novas soluções, eu tenho que conseguir medir o impacto económico que essas soluções têm no meu negócio. E para perceber a viabilidade de cada mudança. Ou seja, eu tenho que conseguir perceber qual é o impacto que eu vou gerar, que é para conseguir eu garantir orçamento e para que sejam soluções sustentáveis. Porque se eu não começo a medir o meu impacto, se eu não começo a ter métricas que me permitam perceber quanto é que eu vou gastar na implementação daquela solução, qual é que vai ser o meu retorno, essas soluções são, como costumamos dizer, fogo de pouca vista, não é? Morrem logo, porque depois não há orçamento para as manter. E o desafio, portanto, aqui, que as organizações nos têm mostrado, é saber o que medir e como, tanto na experiência do cliente como na experiência do colaborador. Eu vou criar novas soluções, mas eu tenho que saber e ter capacidade de medir. Mas, como eu sei que vocês gostam bastante de exemplos e de alguns exemplos um bocadinho mais concretos que nos ajudem a mostrar soluções mais centradas no cliente, vou-vos trazer aqui um bocadinho este exemplo. E vamos começar pela experiência de colaborador. Recordam-se ali nas megatrends, que uma das megatrends tem a ver com o well-being, com o bem-estar, e como é que o bem-estar é uma tendência que vai influenciar os nossos negócios. Portanto, temos que trazer essa megatrend também para os nossos negócios. E então trago-vos este estudo desta empresa, eu tenho alguma dificuldade em dizer estes nomes, mas Zavoy, é uma empresa tecnológica que nós vemos sempre o logotipo e ouvimos pouco o nome, então tenho mais o nome visual. E é uma ferramenta digital que gera várias ferramentas de recursos humanos. Eles criaram um evento e perguntaram aos líderes de recursos humanos como é que eles tangibilizavam o bem-estar dos seus colaboradores. E então surgiu este gráfico que é interessante e em que 70% das organizações ligam o bem-estar à flexibilidade. Então aqui percebemos o peso que a flexibilidade tem no bem-estar. Então, vamos ter que trabalhar a flexibilidade porque ela está alinhada com esta tendência, com esta megatrend e na realidade esta megatrend já vinha sendo uma trend, já vinha a dar sinais há 3, 4 anos que se nós observássemos isto já vinha dando sinais que ia ser uma megatrend. Então vamos ter que trabalhar a flexibilidade. Isto é uma forma de vincular, é uma forma de começar a tangibilizar o que é o bem-estar. Ok, o bem-estar é a flexibilidade, então vamos começar a trabalhar a flexibilidade. Este mesmo estudo desta empresa, depois está aqui o link, e depois posso-vos partilhar o estudo para lerem, os interessados lerem com um bocadinho mais calma. Depois divide o bem-estar em cinco tipos de bem-estar. Então em 5 áreas que devem ser trabalhadas. Que era a parte do bem-estar social, e então trabalhar toda este nosso lado de seres humanos sociais que gostam de estar em grupo,
que beneficiam de estar em grupo, e portanto sentir valorizado e portanto trabalhar esta área, trabalhar o bem-estar emocional com o remote, que é um dos desafios que vocês têm, não é? Começar a ajudar os nossos colaboradores a traçar a linha entre a vida pessoal e o espaço de vida pessoal, o espaço de trabalho, ajudar os nossos colaboradores a desconectar, o bem-estar a nível ambiental, do environment, que tem muito a ver com o bem-estar da cultura da empresa, o detectar locais de trabalho tóxicos, culturas tóxicas, que depois desmotivam os nossos colaboradores, diminuem a produtividade. É interessante também o bem-estar financeiro, e neste estudo vocês depois podem ver que fala-se muito do espaço mental que ocupa, neste caso o estudo é americano, nos trabalhadores americanos, a sua segurança financeira e como é que as empresas podem tranquilizar os colaboradores através de outras iniciativas que não sejam só o salário, como coaching em finanças, que ajudem a retirar este peso de stress e a dar mais well-being aos colaboradores, portanto ajudando os colaboradores a gerirem a sua financeira, e o bem-estar de parte física, não só o espaço físico do local de trabalho, mas também aqui pausas mentais. Portanto, é interessante olhar para estes estudos e perceberem como é que olharam para as tendências, compreenderam as tendências e começaram a trabalhar mediante as tendências, partindo um desafio em passos mais concretos. Trago-vos mais um exemplo, que este exemplo é muito interessante, desta marca de cosméticas, que criou, percebendo um bocadinho estas necessidades dos clientes, criou esta app, neste momento acho que já está a funcionar no UK, que através da realidade aumentada e da inteligência artificial apoia as pessoas que têm dificuldade de visão, e que nos Estados Unidos, desculpem, não, no UK, são mais de 2 milhões de pessoas com incapacidades visuais, portanto, e de repente aqui também é interessante perceber que, olhando para as necessidades e olhar para as necessidades das franjas muitas vezes, também nós conseguimos 2 milhões de pessoas, é um número grande de clientes, então, olhando para as necessidades, criar artigos e criar experiências que vão de encontro destas necessidades. Este é um exemplo deste espelho que permite ir dizendo à pessoa, através de comandos de voz, se a maquilhagem está bem posta, se a maquilhagem não está bem posta, se tem que pôr um bocadinho mais para a direita, um bocadinho mais para a esquerda, aumentando. Então capacita determinados utilizadores que não estavam capazes de usar maquilhagem a começar a usar maquilhagem e a sentir-se confiantes na utilização da maquilhagem. Como o Ricardo disse, por exemplo, e aqui estamos a melhorar a experiência a partir de um produto. Poderíamos estar a partir de uma interação. Este é um caso, claro, de que estamos a melhorar a experiência de um segmento de clientes a partir de um produto. E trago-vos um último exemplo, que é um exemplo que eu acho que eu que sou muito distraída, já o senti como condutora e já o senti como peão, não sei se diz peão, se diz peão, que vamos na estrada e estamos a olhar para o nosso telemóvel e de repente não nos apercebemos que estamos numa passadeira. E aqui a primeira lógica era pôr quase a culpa no utilizador e dizer não, o utilizador tem que estar com atenção, o semáforo está à frente dele e o utilizador não tem que estar a olhar para o chão. A culpa é do peão. E aqui, como já se começa a ver em alguns países, percebendo esta necessidade, criou-se uma luz no chão que mostra o semáforo no chão. Então a pessoa está a olhar para o telemóvel e vê a luz e percebe, ok, estou numa passadeira e está alerta. Então o que é que isto faz? Faz não pôr a culpa, que muitas vezes nós temos tendência a fazer isto, que é pôr a culpa no nosso utilizador, dizer ele é que não sabe, ele é que não compreende a nossa linguagem, ele é que não percebe de seguros, ele é que não percebe da banca, e pomos muitas vezes a culpa no nosso utilizador, em vez de olharmos para a necessidade e ajudá-lo sem ele mudar o comportamento, a oferecermos serviços que vão de encontrar as suas necessidades. Então, daí nós reforçamos a forma um bocadinho como a ISO trabalha, com este hyperhuman, que
este princípio que isso tem de trazer cada vez mais o fator humano e as pessoas. Apesar de nós trabalharmos com tecnologia, nós estamos a desenhar experiências que têm que ser mais humanas, cada vez mais personalizadas e cada vez mais humanas. E apesar deste conceito parecer um conceito já que cheira a mofo, né, human-centered, que já toda a gente fala disso, é preciso passar do conceito para a realidade. E é isso que 2023 nos pede, que já temos os conceitos, vamos agora começar a trazê-los para a realidade. E agora passo-te a bola, Ricardo. Boa, Susana. E é quase que como uma continuação, é mais como uma forma de como esse desenho centrado nas pessoas se põe de uma forma exponencial em ligação com as empresas. Porque o que nós estamos a ver cada vez mais é uma grande exigência, como nós já vimos, na forma como nos relacionamos com as empresas, e isso tem a ver com a forma como nós tomamos decisões até de negócio. As nossas decisões são sempre, ou quase sempre, muito mais emocionais que racionais, e ainda assim, sendo racionais, a questão que nós estamos a ver é que existem uma série de fatores que antes eram considerados de minoria ou que não eram fatores intrínsecos ao negócio, que nesta altura são cada vez mais fundamentais. Estamos a falar em eventos de responsabilidade social, estamos a falar de questões ambientais, estamos a ver que os clientes, não só os clientes, como também enquanto colaboradores na forma como nos relacionamos com as empresas, cada vez mais não é uma questão de percebermos quais as empresas que trabalham de uma determinada forma ou de outra. É que estamos mesmo a posicionar-nos para poder dizer que nesta altura, por exemplo, na famosa guerra do talento, eu não quero trabalhar numa determinada empresa porque tem um determinado valor ou um conjunto de valores com que eu não me identifico e eu, pura e simplesmente, ou não quero trabalhar lá ou vou trabalhar para outro lado qualquer. Nesta altura, as coisas estão-se a pôr esta forma. E eu vou trazer aqui uma série de exemplos, vou andar um bocadinho mais depressa porque já estamos a esticar o tempo, mas vamos por aqui a começar sempre pelo meu lado com números e factos, para poder aterrar isto, ou aterrizar, como dizem os nossos colegas espanhóis. E a questão tem a ver com, nós podemos perceber o impacto que isto tem na gestão da experiência. Portanto, o que nós vimos no estudo que nós, enquanto do ISO, fazemos, que é o BCX, fazemos um estudo anual ao impacto da experiência e às empresas que melhor gerem a experiência, o que nós vimos é que durante esta pandemia, e muitas destas novas tendências começaram com a pandemia, o impacto da gestão da pandemia nas empresas e a forma como elas reagiram teve uma grande influência na forma como as pessoas, tanto colaboradores como clientes, dizem que tem um impacto na experiência. Portanto, o que nós fomos perceber é que a forma como, por exemplo, a pandemia afetou a mobilidade das pessoas e por via disso o trabalho híbrido e a forma como começámos a trabalhar e a forma como as empresas reagiram a isso teve um impacto muito grande na forma como as pessoas percepcionaram e mesmo não só percepcionaram, como entenderam que a gestão da experiência foi feita. Portanto, as empresas que deram o passo para lá do que era a gestão apenas higiênica da pandemia e que trataram os seus colaboradores e os seus clientes de uma forma proativa, gerando novas experiências, foram muito melhor posicionadas, como não poderia deixar de ser, do que outras que ou fizeram apenas o que era legal fazer, ou do que aquelas que não fizeram e combateram uma tendência que se estava a desenhar no mercado. Portanto, a questão aqui é o contexto cada vez mais é importante e tudo o que seja contexto que implique a gestão da responsabilidade social, cada vez mais é colocado nas empresas como uma afetação na forma de fazer negócios e, por via disso, obviamente, a forma como desenhamos as experiências. Se passares, só para ilustrar com o que é uma questão muito em voga hoje em dia por via da guerra da Ucrânia, nós podemos perceber que houve decisões duras que tiveram que ser tomadas ao abrigo desta guerra da Ucrânia, em que nós temos aqui vários exemplos, né? Nós podemos ver McDonald's e IKEA a abandonarem a Rússia, McDonald's a assumir uma perda de 1.300 milhões de euros, a IKEA a fazer a mesma coisa. Nós podemos ver aqui embaixo à esquerda a Renault, que deixou tudo por €1. Portanto, a questão aqui é nós podemos perceber que a ética, neste caso, por não quererem estar no mercado
com o qual não se revêem com as atuações aos valores, fez com que se retirassem desse mercado. E por via disso, a forma como trataram colaboradores e clientes de uma e de outro caso, teve muito impacto na forma como elas são vistas hoje em dia a nível mundial. Como vocês facilmente perceberam e percebem, bastando abrir um jornal ou ver um telejornal hoje em dia, esta questão ética em Portugal está muito em cima da agenda, por tudo o que é a pressão da opinião pública e a pressão da imprensa, as questões do governo, as questões da TAP, os casos e casinhos e por aí fora, é um reflexo do que esta questão ética cada vez mais tem influência na forma como nós trabalhamos e nos relacionamos com as empresas. Mais uma vez, porque muitas das nossas reações e formas de nos relacionar com empresas são emocionais, mas a base racional em determinados casos tem um impacto muito grande, ainda que, por exemplo, marcas como IKEA ou McDonald's sejam love brands em muitos sítios, mas as pessoas tiveram que ficar sem elas por uma questão racional de decisão da empresa que não permitia que isso acontecesse. Passando à frente para outra forma de olhar para isto, a questão de perceber mais uma vez o impacto nos negócios e, neste caso, no que se chama hoje em dia a febre verde, que tem a ver também, obviamente, com a responsabilidade social e corporativa, é que as práticas sustentáveis têm um impacto claro no negócio hoje em dia e não é uma questão de nice to have, e já não estamos a falar de outras formas de ver isto. Eu, se der, dou-vos um exemplo muito rápido. Nós estamos neste momento exato em que estamos a falar, nós estamos a participar num RFP, numa empresa que por acaso não é portuguesa, uma empresa a nível internacional, em que um dos critérios para ganharmos o projeto ou não é o que eles chamam o purpose. O purpose vale 10% na decisão da empresa para dar ou não dar o projeto, e dentro do purpose 5% é o que é que nós fazemos em prol do planeta, 5% é o que é que nós fazemos em termos de diversity and inclusion. Portanto, isto é uma questão que já tem impacto direto na forma como as empresas se relacionam e negociam entre si, e isto numa lógica de um RFP está claramente definido, assim como o preço e a questão técnica da proposta. A questão do purpose tem uma influência direta e mensurável dentro de um propósito. Portanto, só para vos dar uma ideia que isto cada vez mais é uma questão fundamental e que tem que ser olhada de uma forma proativa pelas empresas, não apenas naquela lógica do fazer os team buildings e fazer um check a dizer que eu contribuí para construir uma escola não sei onde. Já não é por aí que estamos, é incluir isso nos nossos processos de negócio. Não é? Podes passar, Susana? Este é um exemplo que vos queria trazer pelo exemplo que pode ser extremo, mas que é um exemplo real. Esta empresa que é a Lagam é uma loja online espanhola, de origem Barcelona, completamente digital na sua origem, e que diz que, como podem ver ali ao apresentarem-se, que trabalham por encomenda com zero stocks. Ou seja, eles o que fazem é criar peças numa lógica de mostruário e depois colocam no site para vender. Se alguém quiser, então fazem uma peça à medida para determinada pessoa e isto permite-lhes ter zero stock. Zero stock permite não investir demasiado em pessoas, não investir demasiado em infraestruturas, não ter armazéns e por aí fora, e portanto baixar a pegada carbónica, e permite-lhes também viver numa lógica de zero desperdícios e por via disso ser muito mais eficientes. Tem também, acrescentam a isto tudo, e eu acho que aqui começam a ir demasiado longe, mas é apenas a minha opinião, vegan approved. O que é que vegan approved tem a ver com isto tudo? Podemos nós pensar, o que é que a roupa tem a ver com vegan approved? Mas no posicionamento deles, vegan approved quer dizer que nenhum dos tecidos que eles usam, foram magoados nenhum animais. E portanto fazem disso também um valor que está em linha com muitos dos valores que hoje em dia estão a ser explorados e em que eles acreditam, e por isso criaram um negócio em cima disso. E depois a questão da economia circular, que é uma questão cada vez mais em voga hoje em dia e que para eles significa que nós criamos peças à medida, sabemos que vamos ter um determinado número de desperdício ou quantidade de desperdício. O que nós fazemos é, temos uma pool de estilistas e de outras empresas para as quais cedemos as sobras
dos nossos tecidos e aqueles aproveitam para as suas coisas. Portanto, reutilizam esses tecidos dessa forma e fazem funcionar essa economia circular. Portanto, é um exemplo interessante da forma como nós incorporamos estas tendências na forma como nós construímos os nossos negócios. Portanto, como disse, já é muito mais do que apenas seguir a tendência e ver de que forma é que eu posso aproveitá-la. Aqui, neste caso, é criar o próprio negócio em cima do que é a tendência e fazer disso uma forma rentável de fazer negócio. E se passarmos à frente, ao próximo slide, nesta ideia da IKEA está basicamente a mesma coisa na lógica do sentido da economia circular. Portanto, o que eles criaram foi uma área de negócio desta economia circular, em que o que eles fazem basicamente é colocar à disposição das pessoas um website onde as pessoas podem, como se fosse numa lógica de eBay ou de OLX, de dizer que eu tenho determinados móveis, tem que ser IKEA, claro, neste caso, mas tenho determinados móveis que comprei na IKEA que já não quero utilizar, então colocam lá os móveis, mandam fotografia, dizem qual é que é o estado em que acha que está, e a IKEA o que vai fazer é uma avaliação desses móveis. Se achar que estão prontos para comprar, isto durante um ano a seguir à compra, portanto não são móveis que nós temos há 10 anos e que queremos vender, são móveis que compramos que passado um ano podemos decidir se queremos ficar com eles ou não e vendemos, colocamos à venda no site. O que a IKEA faz é comprar e revender, se tiverem, portanto, comprar e colocá-los em boas condições e revendê-los sem ganhar dinheiro com isso. Isto faz também pensar que é uma questão de incorporar os valores da IKEA dentro da forma de fazer negócio e fazer com que isso seja um benefício para a empresa. Muito mais do que apenas uma lógica de ERP, trata-se neste caso de colocar os móveis a circular e dar-lhes uma segunda vida e por via disso estender a experiência da IKEA a muito mais do que apenas a compra e utilização. Neste caso estamos a dar uma experiência de recompra aos clientes IKEA. Não é? Não é a Decathlon que também, eu não tenho, mas eu acho que a Decathlon também vi qualquer coisa que a Decathlon... Acho que também faz agora, para cá, tens razão. Sim, agora que acho que também vi uma coisa qualquer... Com material desportivo. Com material desportivo, agora não sei se é verdade ou se é aqueles memes. Sim, não é? Não, acho que estão a fazer assim, tens razão. Também estão a fazer que dá para vender os materiais desportivos. Portanto, já está a chegar ao mercado quase massa, não é? Exatamente. E portanto nós falamos nesta questão do hyper-personal, também na lógica da hyper-experience, que é nós temos a capacidade de desenhar experiências de uma forma cada vez mais personalizada, não só acompanhando as tendências, mas acompanhando a forma como as expectativas dos clientes e dos colaboradores nos levam a olhar para a forma de atuar. Por via disso, o que nós achamos é que cada vez mais uma vez, tudo isto é integrado e tudo isto tem que ser colocado à colação cada vez que estamos a trabalhar nesta ótica da experiência. Então, passando aqui, passas uma bola, não é? É verdade. E sem mais demoras, vou-vos mostrar aqui o quarto aspecto que também, quarta tendência, que vai influenciar a nossa experiência de cliente, que tem a ver com a inteligência artificial e todo este impacto na experiência. Primeiro, gostava de falar para quem teve fechado uma caverna no último mês, ou nos últimos mês e meio, o que é isto do ChatGPT e como é que o ChatGPT está a transformar a forma como vemos a inteligência artificial. Então, para quem teve fechado nesta caverna no último mês, o ChatGPT é um produto de uma empresa que é a OpenAI, que teve vários acionistas, como a Microsoft, o Elon Musk, e esta empresa tinha a missão de desenvolver e trazer produtos de inteligência artificial para uso mais comum. Então eles criaram acho que foi quase uma brincadeira, criaram um grupo chamado o ChatGPT, que era um chat em que nós perguntamos alguma coisa e, através da inteligência artificial, o chat responde-nos, vai buscar informação ao Google, vai buscar informação e responde. E nós podemos perguntar o que quisermos. Então o que é que isto está a fazer? Isto foi completamente viral no último mês e toda a gente, mesmo amigos meus que eu estaria a pensar que não tinham nada a ver com a inteligência artificial, que estavam muito longe desta área, já começaram a trazer essas brincadeiras para os grupos de WhatsApp, para as conversas, e de repente isto tornou-se completamente viral. E
já se sentia o ano passado, já havia sinais o ano passado que a inteligência artificial, que não é um tópico de todo novo, estava a começar a entrar no dia-a-dia, quando começou a aparecer também os Midjourneys, que já vou explicar um bocadinho o que é, que conjugam imagens e criam novas imagens. Então, de repente, este ChatGPT começou a criar uma pressão nas empresas e nas organizações, porque toda a gente estava a falar sobre isso. E deixem-me contar uma história engraçada, que num dos grupos do chat que tinha, alguém usou o ChatGPT e perguntar porque é que ninguém gostava de David, que é um amigo nosso. E o ChatGPT disse: ninguém gosta de David porque ele é uma má pessoa, porque não está bem formado, porque engana toda a gente, e começou a criar uma história à volta do David, porque o que é que ele foi buscar? Foi buscar informação, o que é que significa não gostar de uma pessoa, e criou uma história e apresentou-nos isto. Isto foi uma coisa engraçada, que depois dentro deste grupo do WhatsApp nós começámos a questionar, não é? Qual é a validade, qual é a nossa opinião crítica sobre estas novas ferramentas de inteligência artificial e o que é que elas nos dão, não é? Então deixemos trazer também este exemplo deste quadro, por exemplo, que também trouxe alguma polémica. Esta parte, por exemplo, de toda a inteligência artificial nas imagens deve ter surgido, começou a ficar mais viral depois do verão, e este quadro veio de setembro, de 13 de setembro, portanto é mais nessa altura em que um quadro produzido por inteligência artificial de repente ganha um concurso de belas artes, e aí começam a surgir estas questões mais éticas do que se isto é arte, se não é arte. Este quadro foi criado pelo tal Midjourney, que junta várias imagens e cria-nos peças de arte. Então, de repente, isto começa a trazer-nos para o nosso dia-a-dia as ferramentas de inteligência artificial. Deixem-nos cá mostrar. Isto é um artigo da Fast Company que foi buscar a 3 ferramentas, as tais 3 ferramentas mais conhecidas de inteligência artificial através de imagens. Eu na realidade uso mais o Midjourney, conheço menos os outros 2, e pediu para criar um cachorrinho com fofinho, com fones e óculos. E isto foram as imagens criadas, claro, com alguma... é preciso também aqui algum trabalho, saber pedir às ferramentas e trabalhar com as próprias ferramentas, mas criam-nos estas imagens. E isto começa-nos a levar a pensar que antes, se calhar, era preciso um designer, um ilustrador, se nós quiséssemos criar uma imagem de um cãozinho um cãozinho fofinho com óculos e fones, ou então tínhamos que fazer uma fotomontagem ou um shooting. Depois, também outros que é interessante, se calhar nós podíamos pedir à própria inteligência artificial, não é? Que nos ajudasse a criar uma cadeira baseada num abacate. Claro que o que queremos fazer com isto é outra coisa, mas pensar que a própria inteligência artificial nos vai buscar as imagens e depois vai criando o conceito e vai mostrando o conceito de cadeira com o conceito de abacate e nos vai propondo algumas soluções. Mas deixemos aqui mostrar como é que porque o que eu estava a dizer isto antes de vos mostrar o vídeo é que de repente esta inteligência artificial, não sei se vocês sentiram isso nos vossos LinkedIns, começou a criar um bocado um pânico nas empresas, que foi, espera aí, então agora está a aparecer aqui o ChatGPT, está a aparecer o Midjourney, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com isto? E de repente começou-se a ver pessoas no LinkedIn a já tirarem cursos de ChatGPT, a tentarem perceber e a entrar aqui um bocadinho em pânico com esta tendência e a perceber o que fazer com isto. Mas deixemos cá mostrar este vídeo, como é que a Ketchup... Só dizer, há o pânico e há a forma de lidar com isso, porque, por exemplo, o meu filho, que como sabes acabou agora a tese de mestrado na Nova, saiu um e-mail dentro da Nova para os professores a dizerem para eles incorporarem nos programas das cadeiras deles o ChatGPT para perceberem de que forma é que isso pode potenciar as suas cadeiras. Claro. Portanto, em vez do pânico, a questão é poder perceber de que forma é que isso pode ajudar. Também já se fala na questão de, a nível académico, se acabarem com as teses, porque acham que o ChatGPT vai fazer as teses todas aos miúdos. Não sei se será bem assim que a coisa funciona, mas que isso já está em cima da mesa a vários níveis, obviamente que está. Claro, mas isso depois traz outros desafios, que é perceber, o meu trabalho vai acabar, o meu trabalho não vai acabar,
como é que eu posso potenciar, não é? Eu deixo de ser um desenhador de cadeiras, só porque eu peço para desenhar uma cadeira em forma de abacate, e isto traz alguns medos e alguns desafios. Mas deixa-vos mostrar este vídeo que está super interessante, de como é que... Veja, estão a ouvir? Estão a ouvir? Certo. Começou a trabalhar com esta inteligência artificial. Super interessante, não é? A forma de brincar, não é? Da Heinz com a inteligência artificial e perceber isto é uma tendência e eu tenho que começar a compreender e como é que isso vai afetar a minha experiência de cliente, é tal história. Antes de ver o futuro, eu posso pensar que isto já não é uma coisa que vai isto ainda não é para mim, os meus colaboradores ainda não vão estar influenciados pela inteligência artificial, mas perceber que a inteligência artificial não é uma coisa nova, mas surgiram sinais, surgiram tendências que nos estão a mostrar que de repente há aqui uma grande democratização e que há muita gente a começar a mexer nestas ferramentas e a trazê-las para o público. Deixa-vos mostrar aqui mais uns exemplos interessantes de como é que podíamos pegar na inteligência artificial, quase no Midjourney, não é? E misturar dois conceitos, duas marcas e de repente proporciona-nos este conjunto se a Patagónia e o IKEA estivessem juntos. Isto é interessante, não é? Pode ser aplicado ao consumo, pode ser aplicado ao negócio e é engraçado. Claro que aqui um alerta à navegação, eu tento fazer coisas com o Midjourney e aquilo ainda é um bocado difícil, a pessoa chegar a estas imagens não é assim tão fácil e acho que este olhar crítico e termos um olhar crítico sobre a inteligência artificial é uma das coisas que eu pedi também ao ChatGPT para me escrever um texto à Saramago e depois pedi-lhe para me escrever um texto sobre a Woman Antunes e ele escreveu-me o mesmo. Portanto, este pensamento crítico é também preciso tê-lo. Mas também vou acelerar aqui um bocadinho nos exemplos de inteligência artificial, mas eu sei que vocês gostam destes exemplos. Da mesma, trazer aqui este exemplo que eu já vos disse desta empresa de maquilhagem que usa toda a inteligência artificial para mostrar produtos com o próprio rosto, mostrar os tons dos batons, sugerir a compra, e isto são exemplos concretos que nós estamos a trazer para a experiência de cliente. Queria-vos também trazer este artigo que também acho que é interessante, que perguntou isto, estamos a falar daqui de um artigo de 2016, que perguntou a vários experts sobre... não, desculpem, já estou a fazer o slide a seguir. Veio este artigo a dizer que a inteligência artificial ia vir e ia-nos mandar todos embora e que era preciso ter cuidado. E depois, mediante este artigo, as pessoas começaram a pensar nisto, não é? Ou começaram a pensar nisto. Ou nisto. Vocês lembram-se deste filme? Na realidade, eu perguntei ao ChatGPT para me dar 3 filmes com base em 3 filmes que a inteligência artificial fosse maléfica e ele sugeriu-me estes 3, incluindo o Her, que eu achei engraçado, não estava à espera, mas achei engraçado porque a inteligência artificial até percebe que se calhar o Her até é um filme mais maléfico do que estávamos à espera. Mas para vos tranquilizar, começar pela banda sonora, isto era para que eles estavam cá mesmo à hora. Eu queria-vos trazer estes dados
para tranquilizar um bocadinho que a inteligência artificial também não nos vai matar para já, não é? Porque este estudo, como vos tinha dito, era de 2016 e perguntou que quando é que a superinteligência chegava. Esta superinteligência supostamente é a inteligência artificial que se cria a si própria e que supera a inteligência humana, e se formos contar, aqui 25% destes experts acham que nunca viria, ou então é mais de 25 anos, portanto estamos mais ou menos chaves, o estudo é de 2016. O que queremos dizer é que a inteligência artificial está cá, está para vir, vai influenciar as nossas experiências de cliente, vai influenciar as nossas experiências de colaborador, vai influenciar e já influencia a forma como nós gerimos experiências, portanto é preciso estar atento e adaptar os nossos negócios. E tirar partido da inteligência artificial para criar experiências hiper memorable. Nunca consigo dizer esta palavra, mas hiper memoráveis, porque são elas que vão influenciar as decisões futuras dos nossos clientes e são elas que nos vão trazer mais negócio no futuro. Para terminar, eu sei que vocês já estavam à espera disto, nós criámos, e vamos depois partilhar com vocês, quando receberem um e-mail, os participantes vão receber este vídeo para poderem ver, alguns que não tiveram tempo de ver o webinar todo, vão receber também estes templates que nós criámos, que vos vão permitir pensar um bocadinho nestas tendências. Como nos dissemos, na ISO nós não somos especialistas em tendências, existem empresas que estudam, isto é toda uma área de conhecimento, que estudam as tendências, que estudam as megatrends, e portanto há imensos estudos que quiserem vos dar uma noção e pôr-vos a pensar sobre isto, mas depois disto é importante vocês olharem para as tendências, verem os vossos estudos com algumas das referências que aqui temos e trazê-las para a vossa experiência de cliente. Então nós criámos aqui três canvas que vocês podem usar para facilitar uma conversa, para facilitar uma reunião, para vos ajudar a começar a pensar como é que nós vamos trazer estas tendências, ou pegarem algumas dessas tendências, podemos pegar na inteligência artificial e começar a trazer isso para a nossa experiência de cliente ou para a nossa experiência de colaborador. Então, temos uma tela, uma canvas, que será sobre a experiência para trazer uma tendência para a experiência de cliente, de colaborador, outra para a experiência de cliente, e uma terceira tela que vamos partilhar com vocês, como é que eu depois cruzo estas tendências e trago uma conexão e as ações concretas que eu vou realizar para preparar o meu futuro de acordo com esta tendência que eu estou a antever. E sem mais demoras, deixamos aqui um espaço para Q&A, para questões, e ao mesmo tempo que vos deixamos este espaço aqui para questões, gostávamos que escrevessem no chat, que partilhassem connosco, para além das dúvidas, uma palavra, uma frase, ou uma primeira inspiração do que é que trazem desta sessão de reflexão. Se uma reflexão que tenham tido, um wow moment, não tinha pensado nisso, uma questão, uma dúvida, que partilhem connosco para fecharmos esta sessão. Agora vou estar sempre a passar aqui, entre o checkout e o Q&A. Checkout e Q&A. Desculpem, isto é... Estamos aqui a esperar que cheguem. Isto, se calhar, com aquela coisa do mentia inicial, sim, ficaria mais fácil. Não é? Sim, não, olha, está aqui a chegar uma pergunta. Das tendências todas que temos falado, qual é aquela que mais identificamos nos clientes portugueses? Como é que estás a ver isso? Está aqui no Q&A. Caramba, só sou no teu, mas não tenho nada. Eu tenho uma questão uma questão não, uma relação do Regis Amorim, que é X mais CX, que faz todo o sentido e que é aquilo que muito daquilo que tivemos a falar e que nós achamos que mais do que uma tendência é uma realidade e está a acontecer, e já está a acontecer de uma forma real em clientes cá em Portugal. Portanto, é uma tendência antecipada a uma tendência a começar a viver-se. Mas isso que estavas a dizer, eu não vejo nada. Portanto, eu estou no chat, tu estás onde? No chat, no Q&A, sim. Mas no Q&A eu não tenho nada. Olha. Então... Portanto, não sei se isso é uma coisa pessoal. Só mandaram para mim.
Pergunta aqui o que é que nós mais, destas tendências todas que falámos, o que é que mais vemos nos clientes portugueses? Olha, é esta que o Regis colocou aqui. Claramente, para mim, é employee mais CX. Nós temos isso. Nós tínhamos isso, se te lembras, antecipado como 2019, Sim. aliás, 2020 iria ser para nós o ano Sim. da employee. Depois veio a pandemia, a coisa acalmou. Agora, final de 2022, princípio de 2023, claramente, não só em termos do que é o nosso posicionamento para o ano é de aposta em employee experience, claramente, mas o que estamos a ver é que, para além de ser aposta nossa, nós estamos a receber inúmeros pedidos inbound de propostas e de pedidos de reuniões para discutir employee. Portanto, eu acho que employee está completamente em cima. A questão para nós é começarmos a colocar estes clientes ou potenciais clientes na lógica do XM, já não entrando na questão do cross-XM porque é baixo, mas é a gestão da experiência que interessa e de que forma é que se faz isso de uma forma holística, gerando resultados. Sim, porque quanto mais integrado se trabalhar a experiência, melhores os resultados serão. Também importa saber que isto não é uma questão de tempestade, portanto, isto não vai acontecer de um dia para o outro, e trabalhar na gestão da experiência de uma forma consolidada implica algum tempo, não só para fazer as coisas acontecerem, como para depois ver os resultados a acontecer. Portanto, isso é importante, Claro. é importante ter isso em mente. Então, como não há mais perguntas, queremos só agradecer-vos a presença. Estejam atentos, o próximo webinar vai ser sobre Employee Experience e em breve vamos enviar um e-mail com este vídeo para que possam ver, partilhar e partilharemos os próximos webinars, que gostávamos muito de vos ver. Vamos começar agora a pensar no próximo, como é que isto tudo influencia a Employee Experience, que é um bocadinho... Agora é pôr isto a andar, andar para a frente, pôr isto a andar. De que forma é que vamos incorporar isto rapidamente, não rapidamente, mas de que forma vamos pôr isto a funcionar. Agora que sim, agora começa a chegar. Agora não sei se tem algum delay. Exato, então tínhamos que dizer adeus para poder assinar o chat. Então, obrigada. Obrigado a todos, de qualquer maneira. Adeus, boa tarde. Adeus. Agora é que chegam perguntas. Espera, estão a chegar perguntas. Não. Espera. É a mesma do chat. Então agora, 2 ecrãs, fechar. Parar de filmar. É só fechar, não é? Depois, se parar de fechar, encerrar a reunião. Até já!